Zacarias, capítulo 3. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Versículo 1. Representando muito bem o seu papel de acusador, Satanás se pôs em oposição ao ministério sumo sacerdotal de Josué. A expressão anjo do Senhor é uma referência ao próprio Jesus, o príncipe do exército do Senhor, Josué capítulo 5, versículo 14. O Senhor dos exércitos, Miguel, vosso príncipe, Daniel capítulo 10, versículo 21. A experiência de Josué se assemelha ao que está relatado no livro de Judas. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Judas 9. Da mesma forma, no capítulo de hoje, o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. O contexto do povo pós-exílio era o de estrangeiros na terra prometida. Os 70 anos de cativeiro os havia privado da adoração no templo e das tradições religiosas de seus pais. Era necessária uma obra de reavivamento e reforma a fim de restaurar a verdadeira adoração. Certamente, Josué nunca havia oficiado antes, e tornar-se o principal líder religioso da nação era uma responsabilidade de grande peso sobre o inexperiente sumo sacerdote. A quarta visão de Zacarias, portanto, se tratava da autorização divina para a restauração do ofício sumo sacerdotal e da promessa de proteção e aprovação de Jesus frente à direta oposição de Satanás. Como uma brasa retirada do meio do fogo, Josué é um símbolo do remanescente salvo da destruição pela fidelidade da aliança do Senhor com seu povo. Suas vestes sujas representam as iniquidades do povo e a substituição destas vestes por finos trajes e um turbante limpo, símbolos das vestes puras de Cristo e da salvação por sua graça. Apesar de ser uma visão direcionada a Josué, ela também aponta para o perfeito ministério sacerdotal de Cristo, o renovo, aquele que tiraria a iniquidade não somente de alguns, mas desta terra num só dia. Diante do acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, a nossa condição é irremediável. Mas diante daquele que num só dia, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado, Hebreus capítulo 9, versículo 26, nossa condição é perfeitamente irremediável. Mesmo que tenhamos saído de Babilônia, carregando conosco as cicatrizes do passado, e tenhamos em nosso encalço um inimigo que nos acusa de dia e de noite, possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, Hebreus capítulo 8, versículo 1. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, 1 João capítulo 2, versículo 1, que se manifesta para repreender a Satanás e que deseja nos vestir com trajes próprios, as vestiduras brancas de sua justiça. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. A resposta a tão preciosa graça é a obediência, como o anjo do Senhor protestou a Josué. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Foi assim que Jesus venceu e nos deu poder para vencer, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8.
A derradeira obra do Espírito já começou em despertar as virgens prudentes para um curto e decisivo tempo de preparo para o reavivamento e reforma tão necessários, fruto da graça de Cristo recebida na vida. E como foi com Josué e na luta pelo corpo de Moisés, há um grande conflito sendo travado pela minha e pela sua vida. Se permitirmos, porém, pela fé simples e singela como de uma criança, que Jesus lute as nossas batalhas, o acusador não terá alternativa a não ser fugir de nossa presença pelo poder que há no sangue remidor e purificador de Cristo Jesus. Somos sacerdócio real de Deus, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, e estrangeiros em uma terra de quase 6.000 anos de pecado. Com certeza, ser chamados hoje de filhos de Deus é um privilégio que geração nenhuma pôde experimentar sob o peso de milênios de corrupção. Falta muito pouco para Jesus Cristo rasgar os céus com sua glória, amados. Falta muito pouco para, numa fração de milésimos de segundos, este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Falta muito pouco para estarmos em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Falta muito pouco para o grande dia do Senhor, quando Ele tirará a iniquidade desta terra num só dia. Falta muito pouco para a pedra, uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Daniel capítulo 2, versículo 34. E a pedra é Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Cumprir o seu propósito glorioso, estabelecendo um reino que não será jamais destruído. Daniel capítulo 2, versículo 44. Portanto, vigiemos e oremos, pois não sabemos o dia nem a hora. Mateus capítulo 25, versículo 13. Oremos, amados. Pai da eternidade, graças te damos pela preciosa graça de Jesus, que tira as nossas vestes sujas e nos veste com suas vestes puras e finas, tecidas no tear do céu. Graças te damos, porque a tua graça também nos capacita a obedecer a tua palavra e andar nos teus caminhos. Santifica os líderes da tua igreja, assim como santificaste a Josué. Luta por nós, Senhor. Repreende o inimigo de nossa alma e enche-nos do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, sacerdócio real de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.